Jesus, a graça e a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Estamos no domingo 11 de outubro de 2020, manhã ensolarada aqui em Colina, e espero que você tenha passado uma noite abençoada na presença do nosso Senhor, bem como que o seu dia seja um dia de paz, muita reunião em família, embora estejamos num período de pandemia, mas a família tem que estar mais unida. E para isso serviu essa pandemia, trouxe a família mais próxima. E que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Já quero te pedir que você se inscreva no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiade Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, me ajude a divulgar a Palavra de Deus. É uma empreitada que não é das mais fáceis, mas usando as armas que Deus nos dá, nós conseguimos atingir e alcançar o maior número de almas possível. Portanto, eu conto com você nessa ajuda. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, curta, acione o sininho das notificações, que sempre que houver novidade você vai ficar por dentro, vai estar sabendo, e que Deus nos abençoe nessa empreitada. Hoje nós vamos falar a respeito do corpo, como nós somos como corpo físico e como corpo em Cristo Jesus. Romanos 12, versículos 4 e 5. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Amém? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo. Nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado um ao outro. Vamos ler novamente? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado um ao outro. Glórias a Deus. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. A prova viva da existência de Deus, pois é resultado do ministério iniciado por Jesus. Somos membros do corpo e cada um membro exerce a sua função. Por isso, meus irmãos, não existe distinção de função ou cargo dentro do organismo da igreja. Não existe o mais importante, o menos importante. Todos somos parte integrante desse corpo e nós temos cada um a nossa função. A função do pastor é a função de liderar, de acompanhar, de apoiar. Existe o corpo dos ministros que estão ali para ministrar a palavra, né? Existe o corpo dos ensinadores que estão ali para ensinar a compreender a palavra de Deus. Existe o corpo de obreiros, existe o corpo de cantores, né? Então cada um tem a sua função e nenhuma função é mais importante que outra. Todas são vitais para o crescimento da igreja. Então vamos parar de nos comparar com outros, ou com outras pessoas na igreja, ou com outros irmãos, ou com outras igrejas. Vamos dar valor ao talento que Deus nos deu, que é o único e é importante para o resto do corpo. O talento que Deus nos deu é único e ele é importante, muito importante.
para o resto do corpo. Eu não vejo uma igreja sobreviver sem um obreiro. Eu não vejo uma igreja sobreviver sem um membro. Eu não vejo a igreja sobreviver sem um levita. Todos têm sua função, todos são importantes, nós somos como corpo. E um tem que sentir pelo outro. É uma coisa muito fácil de comparar. Quando você dá aquela famosa topadinha que bate no seu dedinho mínimo, seu dedinho mindinho, como fala, bate na quina da mesa. Que maravilhoso, né? Porque logo a mão vai agarrar aquele membro em socorro. Os olhos choram porque o membro está magoado. E o coração alivia com o controle da pulsação do sangue. É uma coisa maravilhosa. A igreja é exatamente isso. Nós vivemos exatamente como um organismo, como o organismo humano. Nós vivemos, a igreja vive como corpo. Cada um tem sua função e todos vivem com um só objetivo, que é o objetivo de engrandecer, exaltar, divulgar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus, louvar e honrar. Essa é a função da igreja como corpo. Se você ainda não identificou o seu talento, ore. Peça a Deus para mostrar como você pode estar ajudando a cumprir seu papel no corpo de Cristo. Todos nós, indistintamente, temos um talento. Indistintamente, cada um de nós tem seu talento. Tem irmãos que têm aquele talento de abraçar. Como é gostoso quando você chega numa igreja que vem aquele irmão com aquele abraço carinhoso, aquele abraço festivo, alegre por estar, por te ver. Como é bom quando tem aquele irmão que sabe te aconselhar com palavras sábias, sabe edificar você quando você está numa situação, quando você está triste. Existe o irmão que sabe que é servil de qualquer forma. Você vai pregar numa igreja, vem aquele irmão que traz uma água, tem aquele zelo, aquele cuidado, pega teu paletó para melhor acomodar, te leva até um banco, uma cadeira para que você se sinta mais à vontade, faz questão de te colocar mais à vontade no meio do povo de Deus. Então cada um tem. Existe o pastor disciplinador, que te chama todas as vezes que você está fora do propósito, ele te chama às falas para dizer que você não deve fazer isso, para te recolocar no caminho. Então, meus irmãos, cada um tem uma função específica e igualmente importante no reino de Deus. E eu continuo te falando, se você ainda não se descobriu como membro desse corpo, ore, peça para que Deus te mostre o teu talento, se coloque à disposição, aceite e atenda ao chamado. Toda vez que você for chamado para qualquer obra, para qualquer trabalho dentro da igreja, use o eis-me aqui de Samuel. O pastor te chamou, o líder te chamou, eis-me aqui. Porque é através deles que você vai receber o chamado de Deus. Então fique atento. Quando você ouvir a voz de Deus, prontamente responda: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu sou o teu servo. Eu quero te servir. Eu quero ser útil na tua obra. Amém? Que você entenda isso de uma vez por todas e não se sinta menor
ou menosprezado porque você não, porque fulano tem uma função A e você muitas vezes tem a função B, que você entende ou você acha que é uma função menos expressiva ou menos importante. Não existe função menos expressiva nem função menos importante. Eu quero encerrar contando uma parábola, a parábola do irmão José. Irmão José era um irmão que na igreja ele era o primeiro a chegar. Ele chegava na igreja e ele ajeitava as cadeiras, e arrumava as cadeiras, e passava um pano, e limpava, e se punha a orar. E se punha a orar. E todo culto ele era o primeiro a chegar, o último a sair, naquela servidão, e atendia um irmão e atendia outro. Muita humildade. E ninguém notava o irmão José, ou aparentemente não notava. Até que um dia o irmão José caiu doente. O irmão José caiu doente e não apareceu na igreja um dia, não apareceu no dia seguinte, não apareceu no dia seguinte. E os irmãos começaram a se preocupar e foram até a casa do irmão José. E chegando lá foram informados que ele estava hospitalizado, que ele estava no hospital. E todos correram. Os irmãos correram para ver como o irmão José estava no hospital. E ao chegar no hospital, o pastor veio, ao encontrar o irmão José, veio se desculpando. A paz do Senhor, meu irmão, como você está? Como você tem passado? O que aconteceu contigo? Você nos perdoe que nós só hoje ficamos sabendo da sua internação. Ele falou, pastor, fica em paz. Fica em paz, porque eu estou aqui, mas todos os dias vem um varão de branco e senta aqui ao meu lado e ora por mim e impõe suas mãos em mim, e eu estou curado e estou satisfeito, muito contente, porque eu sei que eu não sou esquecido no reino de Deus. E que essa história sirva de lição. Quando ninguém está vendo aquilo que você faz, o teu trabalho, quando ninguém observa ou aparentemente não sente falta do seu trabalho, saiba, Jesus Cristo, o Nazareno, ele sabe da sua importância, ele liga para você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado por me escolher e me convidar para fazer parte do seu corpo. Reconheço que Jesus é o cabeça desse corpo. Por isso, Senhor, ajuda-me a identificar a sua vontade para a minha vida, porque eu quero usar o talento que o Senhor me deu e exercer o meu papel como membro do corpo de Cristo. Essa é a minha oração, Senhor, nesse domingo, 11/10/2020. Eu me coloco, Senhor, à tua disposição. Eis-me aqui. Ajuda-me, Pai, a entender o meu papel no corpo de Cristo. Graça nós te damos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que você tenha um bom domingo, que nós possamos, nessa manhã, cultuar ao Senhor Jesus, porque o culto, ele muitas vezes encerra o período na igreja, mas ele deve continuar na sua vida. Devemos cultuar a Jesus, devemos cultuar a Deus todos os momentos de nossa vida. Que Deus os abençoe, que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Vamos, corpo de Deus, vamos, corpo de Cristo,
cada um exercendo a sua função, assim como determinou o Senhor. Deus os abençoe, um bom domingo, graça e paz.